Olá, queridos, olá, amados, eu sou o pastor Neja Martins, esse é o nosso devocional diário, estamos falando sobre batalha espiritual. No início do século passado, amados, um missionário chamado James Fraser, ele começou a criar um contexto, uma doutrina, baseada na experiência pessoal dele, de que ele ordenava em voz alta e os espíritos maus se submetiam. Como ele não tinha muita repercussão, isso passou despercebido. Mas por volta de 1950 e alguma coisa, mais precisamente já na segunda metade de 1950, a sua esposa publicou uma biografia dele. Então se popularizou essa questão de dar ordens para expulsar demônios. Em 1960, surge então esse movimento denominado de batalha espiritual como nós conhecemos hoje. Já entendemos que se nós trabalharmos batalha espiritual num conceito bíblico, ela é real. Efésios 6, a partir do versículo 10 até o 18, a gente vê uma descrição disso. Uma luta contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A questão é que esse movimento se popularizou em cima de alguns contextos sem nenhuma base bíblica. Os seus principais autores reconhecem que não tem uma base bíblica. Mas eles afirmam que é verdade porque funciona. É o chamado pragmatismo. Então, como a minha experiência pessoal funcionou, diria eu crio uma doutrina. Isso é completamente fora do padrão bíblico. Experiências pessoais não podem servir de base para criar doutrina. Por causa disso, muitas e muitas seitas existem por aí, por causa de experiências pessoais que não têm uma base bíblica. Hoje eu queria trabalhar um contexto muito comum nessa história, que é a doutrina central dessa questão. Qual seja, os adeptos dessa linha de batalha espiritual que nós estamos falando, que não é bíblica, o que eles dizem? Que todo mal é espiritual. E que haveria um demônio atrás de cada árvore, abre aspas aqui, é uma expressão muito usada para eles, para dizer que existem demônios em todos os lugares. Demônios territoriais, demônios responsáveis pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, por cada bairro do Rio de Janeiro e assim sucessivamente. E que todo mal, inclusive o pecado, ele tem uma origem demoníaca. Isso é muito perigoso, amados, porque tira do homem a sua responsabilidade. Então, por que a pessoa está em adultério? Por causa do demônio do adultério. Por que ela é mentirosa? Por causa do demônio da mentira. Não levando a pessoa a entender a necessidade de um arrependimento pessoal. Uma outra heresia terrível é a questão dos crentes endemoniados, que eles chamam de demonizados. Seriam crentes, mas que estariam sob, sim, uma fortíssima influência satânica, uma possessão demoníaca. Isso é completamente antibíblico, porque nós somos templo do Espírito Santo. Uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo reside em nós. Logo, é óbvio, uma casa não pode ser governada por dois senhores. Não podemos ser templo do Espírito Santo e templo de um demônio. Algumas enfermidades podem ser causadas por demônio? Podem. Mas aqui nós precisamos diferenciar aquilo que é denominado de mal moral de mal circunstancial. O mal moral, amados, é aquele que é causado pelo pecado. Como é que Jesus trabalhava essa questão? Ele levava a pessoa ao arrependimento. O mal circunstancial é aquele que pode sim ser causado por forças malignas. E aí, nesse caso, se fosse causado por forças malignas, Jesus repreendia o demônio. Sem entendermos isso, faz uma salada danada. Muita coisa para conversar, eu convido você a ficar conosco nessa semana. Deus abençoe de maneira e pense nisso, porque isso é de Deus. Paz!